Olá pessoal, este é o Diecast Channel e neste vídeo eu vou mostrar esse Plymouth Roadrunner 1971 feito pela RTL Auto World American Muscle. Eles escalam para 18. Então se você gosta desses Mopars, não perca esse vídeo, mesmo porque esse modelo do Plymouth é um carro inédito dos vídeos que eu já mostrei, e fique ligado até o final. Aproveite também para se inscrever no meu canal, deixar seu like, seu comentário e clicar no sino para as novidades. É isso aí, então vamos tirá-lo da caixa para poder darmos uma olhada melhor nele. Muito bem, aqui está o Plymouth fora da caixa, feito na escala 1:18, um muscle car muito interessante dos anos 70 e um dos Mopars aí da coleção, que eu fiquei de mostrar há um certo tempo. E agora nós vamos dar uma olhada melhor nesse carro. Em 1971, esse carro mudou completamente as linhas, como nós podemos ver. Passou a ter linhas um pouco mais fluidas, um pouco mais arredondadas, seguindo a tendência dos Dodge Charger também, dessa época, né? Com um carro totalmente novo em relação a 1970. Em 1970 ele ainda conservava bastante da silhueta de 1968 e 69. A frente dele, como nós podemos ver aqui, mudou completamente. Passou a ter esta grade com esta funilada aqui no meio, né? Mais ou menos a mesma tendência de 1970, só que em 1970 tinha aquele vão aqui embaixo da grade, mas o formato basicamente ficou o mesmo. E a moldura da grade passou a ser o para-choque do carro, uma solução muito parecida com o que aconteceu nos Pontiac, por exemplo, Firebird, GTO, em alguns desses anos, em que eles passaram a ter uma moldura cromada, fazendo às vezes de para-choque. Essa tendência aqui acabaria em 1973, com a legislação americana exigindo aqueles para-choques mais robustos por causa de impacto. Uma coisa interessante do Roadrunner é esse papaléguas aqui na ponta, no meio aqui da grade. Nós podemos ver aqui que é a cara do papaléguas, né? Que é o personagem que chama Roadrunner mesmo, né? Inclusive a Chrysler teve de pagar umas licenças para isso. Outro aspecto interessante é esse Air Grabber aqui, que é essa abertura de ar aqui no motor, que justamente é para agarrar ar, né? Air Grabber, significa isso, né? Como se fosse um agarrador de ar. E essa parte do capô pintada em preto fosco, contrastando com a pintura do carro. Esse carro foi feito nesse azul, uma cor muito bacana, bonita, vistosa, e com um vinil branco, que está muito bem imitado aqui com uma pintura em branco fosco, reproduzindo até as costuras aqui do vinil, realmente muito bem feito. O interior dele está num tom um pouco mais metálico do azul, uma cor bastante atraente e bem característica também dos Mopars da época. A antena aqui é uma antena fixa, metálica, delicada, bem feita, bem proporcional com a escala do carro. Esses dois grampos aqui do capô são só imitações, não são como os Highway 61, com um grampo mesmo. E aqui na frente, perto do olho de gato, que é estampado no metal e pintado, o 446, que é o motor deste carro. Pinstripe da Chrysler, os vincos aqui da carroceria, o alinhamento da porta aqui que está muito bom, a maçaneta aqui que é uma peça à parte e a fechadura que é uma peça estampada no metal. Roadrunner aqui, ó, papaléguas aqui, igualzinho ao que tem naquele 1970 que eu mostrei da GMP, aquele verde-limão. Posso colocar o link do vídeo aí embaixo na descrição, só que aquele ele ficava na ponta do carro e tinha todo o rastro dele percorrendo como se fosse um friso. A traseira do carro também mudou bastante, passou a ser com este novo desenho, ele lembra um pouquinho a traseira do Dodge Monaco, né? Ou aquele tipo de lanterna embutida no para-choque, a tampa com este formato, tem aqui o logotipo Roadrunner, aqui a fechadura, esse spoiler aqui, né, que não é da minha preferência, mas como é do carro, vai ficar exatamente aí, vidro traseiro com os cromados feitos aqui, estampados no metal com pintura. Essa é de uma safra da RTL, que está um pouco mais caprichada do que as anteriores, que não tinham esses detalhes todos feitos. Mais uma olhada aqui do lado esquerdo do carro, o interior dele parece muito, à primeira vista, aquele do Dodge Charger, que a gente viu, né? Aquele Charger Super B, mas nós vamos dar uma olhada com mais detalhes nesse interior também. As rodas rally, típicas dos Mopars, inclusive dos nacionais, né? Essa roda aqui foi muito usada no Charger RT a partir de 70
74, se não me engano. A 73 era aquela roda Magnum, que eu particularmente acho mais bonita. E antes da gente olhar motor e outros detalhes, vamos olhar a parte de baixo desse carro, que é feita naquele mesmo padrão da Chrysler. Primer no meio, pintura na cor do carro nas bordas dele. Como a gente pode ver, ele é um monobloco também, está toda a estrutura aqui atrás e as longarinas dianteiras aqui, toda a estrutura dianteira do nosso Plymouth Roadrunner. Aqui a suspensão que é fixa, né, dos RTL normalmente é fixa, não tem molas nem nada, só nos Authentics. A traseira e a dianteira são assim, o cardan também é fixo. Tanque de combustível, os escapes, transmissão e motor aqui estão todos nas cores corretas, como tem de ser mesmo, né? Aquele tipo de Hemi Orange. E o aspecto dessa parte de baixo aqui, ela está bem legal mesmo, já não está mais com aquela cara de plástico, mas sim com uma cara de pintura mesmo automotiva. A única coisa que destoa ainda um pouco são esses pinos aqui, que são para as fixações na base. Na caixa desse carro não tem uma base daquelas de parafuso, então isso aqui a RTL poderia suprimir com o tempo. Agora nós vamos dar uma olhada em mais detalhes deste carro. Olhando aqui para o motor desse carro, abrindo o capô dele, não abre muito, mas a gente consegue ver aqui o motor, que é o 440 six-pack, com aquela carburação que a gente já viu nos Dodge Challenger e Super Bee. Por isso que é 440 mais 6, são aqueles 6 corpos de carburação. Ali no canto a gente vê buzina, vê os detalhes aqui do motor, como consegue ver que ele tem aqui os cabos de distribuição em cima, mas não tem todos os detalhes dos outros motores que a gente já viu nos Authentics ou marcas um pouco mais caprichadas. Um detalhe que poderia ser melhor nesse carro, esse capô poderia ter uma abertura um pouco maior para a gente poder ver com maiores detalhes essa mecânica. Consegue ver aqui o painel dianteiro, selo da fábrica, uma série de outros componentes aqui dentro, né? O alternador ali embaixo. No geral está um cofre muito bem feito. O detalhe interessante desse capô é esse air grabber, que é essa entrada de ar, né? E ela abre aqui e permite que entre um fluxo maior de ar nesse motor que já é bem potente. Esse carro é caracterizado por ser bem potente, também confortável, inclusive. Ali no interior a gente vê que tem vários acabamentos imitando madeira. O interior é todo em azul, piso é carpetado, console central com aquela manopla de câmbio que parece um manete de arma. Os bancos aqui que basculam, banco traseiro. Não tem bem uma forração de teto, mas uma pintura que está bem feita também. Então, no geral, esse carro está bem interessante por dentro. Aqui no porta-malas, a tampa aqui tem boas dobradiças, tem os acabamentos, os reforços internos, né? Esses pinos aqui são desse spoiler, o step, o tapete sintético que vai aqui dentro, os reforços aqui dentro, o próprio trinco do porta-malas. Então os RTL melhoraram muito nesse carro, inclusive tem até a moldura de borracha aqui, uma imitação dela com uma pintura. Então o carro está realmente mais caprichado nessa versão do que as anteriores. Aqui do lado do motorista, volante de 3 raios, lembra um pouco até o dos Dodge Challenger, um pouco menor que o dos Charger, não é mais aquele wall rod, por exemplo. O painel dele está com um novo desenho. Esse carro é um carro automático, inclusive nós podemos ver ali, porque são o acelerador e o freio, e aquele pedalzinho menor um pouco mais à esquerda do freio de estacionamento. O Roadrunner era uma versão um pouco mais simples do Plymouth, enquanto o GTX era mais caprichada. E antes dela vinha o Satellite, que era o modelo mais básico. Logotipo aqui bem interessante, aqui na frente. E vista geral do carro, tem realmente essas linhas mais aerodinâmicas do que as do modelo de 1970. E ele ficou realmente um carro com um desenho mais moderno para a época, bastante avançado. Um desenho, claro, muito agradável. Essa miniatura feita pela Auto World, ainda sendo da linha mais simples, de 0 a 10, eu daria para esse carro um 9,5. Ainda tem alguns detalhes que precisariam melhorar, por exemplo, a forração do lado de dentro aqui dos bancos de trás, poderia melhorar um pouquinho, mas no geral é um carro bem feito, bem agradável, então um 9,5 assim
Então seria uma nota muito boa para esse carro, né, dentro do padrão dele, já que ele não é um Authentics. Mas no geral, uma miniatura bacana mesmo, um Mopar que não pode faltar na coleção de fã de Mopar nenhum. Eu agradeço por todas as visualizações, likes, comentários. Não se esqueça de deixar seu like, seu comentário, também de se inscrever no canal, clicar no sino para as novidades e ficar atento para os próximos vídeos. Isso aí, muito obrigado, até o próximo vídeo.